Meu nome é Caio Ferreira. Tenho 37 anos e já rodei mais de 2 milhões de quilômetros pelas estradas do Brasil. Nasci em Goiânia, filho de caminhoneiro, e desde os 18 anos, esse asfalto é minha segunda casa. Meu pai sempre dizia que nas estradas a gente aprende mais sobre a vida do que qualquer escola pode ensinar. Hoje eu entendo o que ele queria dizer. Sou casado com a Márcia há 15 anos. Tenho 2 filhos, o Gabriel de 12 e a Sofia de 8. Eles são minha força, minha razão de encarar essas viagens longas. A cada entrega, penso no sorriso deles quando chego em casa com algum presente das cidades por onde passo. Minha esposa sempre reclama das ausências, mas entende que é assim que sustento nossa família. Meu Scania vermelho é meu companheiro fiel. Comprei ele usado há 8 anos, mas cuidei como se fosse um filho. Motor Eurotorque, 440 cavalos de potência, capaz de puxar qualquer carga pelos cantos mais difíceis deste país. As estradas me conhecem, e eu conheço cada curva, cada subida, cada posto de combustível entre o sul e o nordeste. Era uma terça-feira quente de março quando tudo mudou. Eu vinha de São Paulo com destino a Salvador, carregado com peças automotivas. A viagem estava tranquila até aquele momento maldito na BA-020, entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. O calor batia forte no para-brisa. Eram cerca de 2 da tarde e o sol castigava sem piedade aquela estrada quase deserta. De repente, a uns 200 metros à frente, avistei algo que me gelou o sangue. Uma figura vestida de preto estava caída bem no meio da pista. Meu coração disparou. Pisei no freio com força, fazendo o Scania roncar e as borrachas chiarem no asfalto quente. Parei a uns 20 metros da pessoa. Desci correndo da cabine, deixando o motor ligado e as setas piscando. Era uma mulher, aparentava uns 40 anos, magra, com longos cabelos pretos espalhados pelo chão. Usava um vestido escuro e havia uma bolsa de couro preta ao seu lado, parcialmente aberta. Minha primeira reação foi verificar se ela estava viva. Ajoelhei-me ao lado dela e coloquei a mão em seu pescoço para sentir o pulso. Estava fraco, mas ela respirava. Seus olhos se abriram devagar e ela me olhou com uma expressão de desespero que nunca vou esquecer. Seus lábios se moveram, como se tentasse dizer algo, mas não saía som algum. Foi então que meu olhar se desviou para a bolsa. Estava entreaberta e o que vi lá dentro me fez engolir seco. Maços e maços de dinheiro, todos de R$ 100, amarrados com elásticos. Devia ter pelo menos uns R$ 500 mil ali dentro, talvez mais. Minha mente começou a trabalhar rápido. Uma mulher desacordada no meio da estrada com uma fortuna na bolsa. Aquilo não cheirava bem. Olhei ao redor procurando sinais de um acidente, um carro abandonado, qualquer coisa que explicasse a situação. Nada. Apenas o vento quente balançando a vegetação seca do cerrado e o ronco distante de alguns caminhões na rodovia. A mulher tentou se levantar, mas suas forças eram poucas. Segurei seu braço com cuidado e a ajudei a se sentar no asfalto. Ela apontou para a bolsa e depois para mim, fazendo gestos desesperados. Suas mãos tremiam violentamente. "Calma, senhora. Vou te levar para o hospital", falei, tentando tranquilizá-la. Ela balançou a cabeça negativamente com força e apontou novamente para a bolsa. Então sussurrou uma única palavra que mudaria tudo: "Fuja". Naquele momento escutei o som de motores se aproximando. Eram 2 carros pretos, vindo em alta velocidade na nossa direção. Meu instinto de caminhoneiro experiente me disse que aquilo era encrenca grande. A mulher me agarrou pelo braço com uma força surpreendente e repetiu: "Pegue e fuja". Os carros estavam cada vez mais próximos. Tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Peguei a bolsa, ajudei a mulher a se levantar e praticamente a carreguei até meu caminhão. Em segundos, estávamos dentro da cabine e eu pisava fundo no acelerador. Pelo retrovisor, vi os carros parando exatamente onde a mulher estava caída. Homens de terno preto desceram e começaram a procurar algo no chão.
Um deles apontou na direção do meu Scania e gritou alguma coisa que não conseguia entender. A perseguição havia começado. A mulher estava desacordada no banco do carona enquanto eu acelerava pela BA-020. Meu Scania rugiu estrada afora e eu mantive o olho no retrovisor. Os 2 carros pretos tinham voltado a nos seguir, mas a distância ainda era segura. Minha vantagem era conhecer aquelas estradas como a palma da minha mão. Peguei o rádio PX e sintonizei no canal 19, o preferido dos caminhoneiros na região. Aqui é o Scania vermelho, posição quilômetro 47 da BA-020. Alguém na escuta? Scania vermelho. Aqui é o Tornado azul. Te escuto legal, companheiro. Qual a situação? Tornado, preciso de uma força. Tem 2 carros pretos me seguindo, coisa feia. Conhece algum desvio até Luiz Eduardo? Rapaz, que encrenca é essa? No quilômetro 52 tem uma estradinha de terra à direita. Passa por dentro de fazendas, mas sai na BR-242. Vai dar uma volta, mas despista qualquer um. Valeu, irmão. Cambio e desligo. Encontrei o desvio exatamente onde o Tornado falou. Virei rapidamente para a direita, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, mas meu Scania aguentou firme. Pelo retrovisor, vi os carros pretos passarem direto na rodovia principal. Depois de uns 20 minutos rodando pela fazenda, parei embaixo de uma árvore grande para verificar o estado da mulher. Ela havia acordado e me olhava com os olhos ainda confusos. Quem é a senhora? E que história é essa dos caras de preto? Perguntei mostrando a bolsa. Ela respirou fundo antes de responder com a voz ainda fraca. Meu nome é Helena. Trabalhava para uma empresa de transporte de valores em Salvador. Esse dinheiro... Ela parou e olhou para a bolsa. Era para ser entregue a um político em Brasília. Dinheiro sujo. Propina. Senti um frio na barriga. Propina. Políticos. Homens de terno preto me perseguindo. Aquilo estava virando o tipo de encrenca que eu sempre evitei. Por que você estava jogada na estrada com essa grana toda? Helena baixou a cabeça e continuou. Descobri que eles iam me matar após a entrega. Ouvi uma conversa por acaso. O chefe falou que eu sabia demais. Então resolvi fugir com o dinheiro, mas eles me alcançaram na estrada. Tive um acidente, capotei o carro numa curva tentando escapar. Olhei pela janela da cabine. A tarde estava caindo e eu precisava tomar uma decisão rápida. Podia entregar a mulher e o dinheiro para a polícia, mas algo me dizia que os caras de terno preto tinham conexões até lá. Podia abandonar Helena e seguir viagem, mas minha consciência não deixaria. Escuta, Helena, eu tenho família, 2 filhos pequenos. Não posso me meter numa parada dessas. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Por favor, Caio. Se você me entregar para eles, sou mulher morta, e esse dinheiro pode ajudar muita gente. Não é só corrupção, é dinheiro que foi roubado do povo. Peguei meu celular e liguei para Márcia. Ela atendeu no segundo toque. Oi, amor, como está a viagem? Oi, meu bem. Escuta, vou me atrasar uns dias. Surgiu um probleminha aqui na estrada. Que tipo de problema, Caio? Sua voz está estranha. Não podia contar a verdade. Não ainda. Questão com a carga, nada demais. Beijo os meninos por mim, ok? Tá bem, mas se cuida, viu? Te amo. Também te amo. Desliguei o telefone e olhei para Helena. Ela havia encontrado um espelho no porta-luvas e tentava arrumar o cabelo bagunçado. Sabe de uma coisa, Helena? Meu pai sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, nos momentos certos. Talvez eu esteja aqui por um motivo. Ela sorriu pela primeira vez. Então você vai me ajudar? Vou te ajudar, mas com uma condição. Esse dinheiro não fica comigo. A gente vai encontrar um jeito de fazer ele chegar onde realmente precisa chegar. Helena concordou com a cabeça. Peguei o mapa rodoviário que sempre carrego no compartimento lateral e comecei a traçar uma nova rota. Se íamos enfrentar essa situação, precisávamos ser mais espertos que nossos perseguidores. Liguei o motor e retomei a estrada de terra.
A lua começava a aparecer no céu quando finalmente chegamos à BR-242. Não havia sinais dos carros pretos, mas eu sabia que eles não tinham desistido. Enquanto dirigia pela noite adentro, Helena me contou mais detalhes sobre a operação. Eram milhões de reais sendo desviados mensalmente, uma rede de corrupção que envolvia empresários, políticos e policiais. Ela tinha documentos, provas, tudo guardado em um pendrive escondido no forro da bolsa. De repente, entendi a dimensão do que tínhamos em mãos. Não era apenas dinheiro, era a chance de expor um esquema gigantesco de corrupção. E também era nossa sentença de morte se fôssemos descobertos. A noite havia caído completamente quando entramos na BR-242. Helena dormia inquieta no banco do carona, murmurando coisas que eu não conseguia entender. De vez em quando ela se debatia, como se estivesse correndo de alguém nos sonhos. Eu mantinha os olhos na estrada e no retrovisor, sempre alerta. Por volta das 11 da noite, parei num posto conhecido meu em Ibotirama. O Zé do posto era um velho amigo da estrada, caminhoneiro aposentado que conhecia todo mundo que passava por ali. Se alguém pudesse me dar informações sobre movimentação estranha na região, seria ele. "E aí, Caio? Há quanto tempo, rapaz?" Zé veio me cumprimentar enquanto eu abastecia. "Salve, Zé! Como estão as coisas por aqui?" "Rapaz, meio esquisitas. Passou uns caras de terno preto aqui há umas 2 horas perguntando sobre um Scania vermelho. Mostraram até foto sua. Falei que nunca tinha visto. Meu sangue gelou. Eles sabiam quem eu era, tinham minha foto. Significava que tinham anotado minha placa lá na estrada. Que tipo de caras é? Tipo governo, sabe? Falavam fino, mas tinham cara de quem não está para brincadeira. Perguntaram também sobre uma mulher de preto. Ofereceram grana boa por informação. Olhei para dentro da cabine. Helena ainda dormia, mas estava na hora de acordá-la. A situação tinha complicado. "Zé, preciso te pedir um favor. Pode trocar minha placa por outra qualquer? Tenho umas chapas antigas no baú." O velho caminhoneiro me olhou sério. "Caio, que encrenca é essa, rapaz? Te conheço há anos, você não é de confusão." "É complicado, irmão, mas é coisa séria. Você me ajuda?" Zé balançou a cabeça positivamente e em 15 minutos tínhamos trocado as placas. Acordei Helena e contei sobre a visita dos homens de terno. "Eles são rápidos", ela disse, ainda sonolenta. "Temos que sair das estradas principais." "Para onde vamos? Não posso ficar fugindo para sempre. Tenho família, trabalho, uma vida." Helena pegou a bolsa e tirou de dentro um celular antigo. "Tenho um contato em Brasília, um jornalista investigativo que vem atrás dessa história há anos. Se conseguirmos chegar até ele..." "E você acha que ele vai nos proteger?" "Helena, esses caras devem ter gente até no governo federal. É nossa única chance, Caio. Se ficarmos fugindo, eles vão nos pegar mais cedo ou mais tarde." Paguei o combustível e saí do posto pensando na minha situação. Há 24 horas, eu era apenas um caminhoneiro comum voltando para casa. Agora, estava no meio de uma conspiração que podia me custar a vida. Peguei a BR-135 em direção norte, tentando chegar a Brasília por um caminho menos óbvio. Helena ligou para o jornalista, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou várias vezes, sempre o mesmo resultado. "Ele deve ter mudado de número", disse ela preocupada. Por volta das 3 da manhã, parei num posto 24 horas em Correntina para tomar um café e esticar as pernas. O lugar estava quase vazio. Só alguns caminhoneiros descansando e um rapaz no caixa que parecia estar lutando contra o sono. Foi quando notei um movimento estranho lá fora. 2 carros haviam parado do outro lado da pista, com os faróis apagados. Mesmo no escuro, dava para ver que eram os mesmos modelos que nos perseguiam. "Helena, acorda", sussurrei, balançando ela devagar. "O que foi? Eles nos acharam." Olhei ao redor procurando uma saída. O posto ficava numa área aberta, sem muito lugar para se esconder, mas tinha uma estrada de terra que seguia para o interior. Provavelmente levava até alguma fazenda. "Vamos ter que correr",
falei, ligando o motor. Saí devagar do posto como se fosse pegar a rodovia normalmente. Mas no último segundo, virei bruscamente para a estrada de terra. Os carros reagiram imediatamente, atravessaram a pista em nossa direção. A perseguição que se seguiu foi a coisa mais assustadora que já vivi. Meu Scania levantava nuvens de poeira na estrada estreita e eu precisava usar toda a minha experiência para manter o controle nas curvas fechadas. Os carros ficaram para trás no início, não eram feitos para a estrada de terra, mas aos poucos foram se aproximando. Helena segurava no painel com as duas mãos, os olhos arregalados de medo. De repente ela gritou: "Caio, tem uma ponte de madeira à frente." Vi a ponte a uns 100 metros. Era velha, estreita, feita para carros pequenos. Meu caminhão pesava 40 toneladas com a carga. "Vai aguentar?" Helena perguntou. "Só tem um jeito de descobrir." Acelerei em direção à ponte. As tábuas de madeira gemeram e rachadaram sob o peso do Scania, mas aguentaram. Do outro lado, olhei pelo retrovisor e vi os carros parando na entrada da ponte. Não iam arriscar. Tínhamos ganhado tempo, mas eu sabia que eles dariam a volta e nos encontrariam mais cedo ou mais tarde. Precisava de um plano melhor. Foi então que Helena teve uma ideia. "Caio, você conhece alguém na imprensa? Algum jornalista, algum repórter?" Pensei um pouco. Tinha um primo em Goiânia que trabalhava numa rádio local. Não era grande coisa, mas talvez pudesse nos ajudar. Tenho um primo radialista em Goiânia. Por quê? Se conseguirmos divulgar essa história, eles não vão poder nos matar. Vai chamar muita atenção. Era uma ideia arriscada, mas fazia sentido. Peguei o celular e liguei para o Renato. Eram 4 da manhã, mas ele atendeu. "Caio? Cara, que horas são essas?" "Renato, preciso de uma força urgente. É vida ou morte." A situação havia mudado completamente. Não estávamos mais apenas fugindo, agora íamos partir para o ataque. Renato concordou em nos encontrar em Goiânia, mas primeiro precisávamos chegar lá vivos. A estrada de fazenda nos levou até uma pequena cidade chamada São Desidério, onde conseguimos pegar a BR-020 novamente. Helena havia conseguido dormir um pouco, mas eu estava há mais de 20 horas acordado e sentia o cansaço pesando. Durante a madrugada, ela me contou mais detalhes sobre o esquema. A empresa onde trabalhava, a Transsegura, era apenas uma fachada. Na verdade, era uma lavanderia de dinheiro que operava há mais de 5 anos. Políticos, empresários e até juízes estavam envolvidos. O dinheiro vinha de várias fontes, ela explicou. Superfaturamento de obras públicas, desvios da merenda escolar, licitações fraudulentas, tudo passava pela Transsegura antes de chegar aos políticos. E você trabalhava lá sem saber de nada disso? No início, sim. Achava que era só uma empresa de transporte de valores comum, mas aos poucos fui percebendo as irregularidades. Sempre os mesmos destinos, sempre os mesmos valores, sempre pagamentos em dinheiro vivo. Helena tirou o pendrive do forro da bolsa e me mostrou. Aqui tem planilhas, gravações, fotos, documentos, 5 anos de provas. Se isso chegar à imprensa... Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Caio Ferreira, placa original do seu caminhão, HBR 7428, casado com Márcia Santos Ferreira, filhos Gabriel e Sofia. Está me ouvindo bem?" Meu coração parou. Era uma voz masculina, fria, calculista. "Quem é você?" "Alguém que pode resolver seus problemas de forma civilizada. Pare o caminhão e entregue a mulher e a bolsa. Você volta para sua família, nós esquecemos que isso aconteceu." "E se eu não parar?" "Seria uma pena sua esposa ficar viúva tão nova." A ligação foi encerrada. Helena tinha escutado tudo e estava pálida. "Eles sabem onde sua família mora, Caio." Parei o caminhão no acostamento e liguei imediatamente para Márcia. A chamada foi direto para a caixa postal. Tentei várias vezes, sempre o mesmo resultado. Meu desespero foi aumentando. "Calma, Caio. Talvez ela só esteja dormindo com o celular no silencioso." Liguei para minha vizinha,
Dona Conceição, que tinha chave de casa para emergências. Conceição, desculpa ligar tão cedo. A Márcia está em casa? Oi, Caio. Que estranho. Ela saiu ontem à noite com as crianças. Disse que ia passar uns dias na casa da mãe dela, em Anápolis. Não falou nada para você? Respirei aliviado. Márcia tinha o costume de ir para a casa da mãe quando eu ficava muito tempo viajando. As crianças adoravam a avó e ela gostava da companhia. Não, ela não falou nada. Deve ter esquecido. Obrigado, Conceição. Helena notou meu alívio. Eles estão bem? Por enquanto, sim, mas não sabemos por quanto tempo. Voltei a dirigir, agora com um peso ainda maior nas costas. Não era só minha vida que estava em risco, era a da minha família também. Chegamos a Goiânia por volta das 8 da manhã. Renato nos encontrou num estacionamento atrás da rádio onde trabalhava. Ele era alguns anos mais novo que eu, jornalista formado, mas nunca tinha lidado com uma história desse tamanho. Caio, cara, que encrenca é essa? Você está com cara de quem não dorme há dias. Renato, senta que a história é longa. Contei tudo para meu primo. No início ele achou que eu estava brincando, mas quando Helena mostrou alguns documentos do pendrive, sua expressão mudou completamente. Meu Deus do céu, isso aqui é dinamite pura. Se for verdade, vai derrubar meio governo do estado e alguns federais também. É tudo verdade, Helena confirmou. Tenho gravações, comprovantes de transferência, até fotos de reuniões. Renato começou a analisar o material com mais cuidado. Tinha planilhas com códigos, mas Helena sabia o significado de cada um. Políticos eram identificados por apelidos: doutor, coronel, professor. Empresários tinham números: 001, 002, 003. Esse aqui, o doutor, Helena apontou para uma planilha, recebeu 2,4 milhões só no último ano. É um deputado federal muito conhecido. E esse coronel, prefeito de uma cidade grande aqui da região, ele recebia mensalmente para liberar licitações fraudulentas. Renato estava impressionado, mas também preocupado. Gente, isso aqui é perigoso demais para uma rádio pequena como a nossa. Precisamos de um veículo maior, com mais proteção. Foi quando ele teve uma ideia. Tenho um amigo que trabalha na Globo em Brasília. Repórter investigativo, já derrubou vários esquemas de corrupção. Se conseguirmos chegar até ele... Como é o nome dele? Helena perguntou. Ricardo Mendes. Vocês conhecem? Helena arregalou os olhos. É o jornalista que eu tentei ligar ontem. Ele vem investigando a Transegura há meses. As peças começavam a se encaixar. Talvez Deus realmente estivesse colocando as pessoas certas no nosso caminho. Renato ligou para Ricardo e explicou a situação. O jornalista topou nos encontrar em Brasília, mas alertou que seria perigoso. Os envolvidos no esquema tinham muito poder e não hesitariam em eliminar testemunhas. Ele quer que vocês vão até a redação da Globo hoje à tarde, Renato explicou. Lá vocês vão estar mais seguros. Restavam algumas horas até o encontro. Decidimos nos esconder num motel na saída da cidade. Helena conseguiu dormir um pouco, mas eu fiquei acordado planejando nossa próxima jogada. A cada hora que passava, sentia que estávamos mais próximos de expor toda a verdade, mas também sabia que os riscos estavam aumentando. Eles não iam deixar barato. O motel ficava numa área afastada da cidade, rodeado por chácaras e pequenas fazendas. Era o tipo de lugar discreto, onde caminhoneiros costumam descansar entre viagens. Helena havia conseguido dormir algumas horas, mas eu permaneci vigilante, olhando pela janela a cada barulho de motor que passava na estrada. Por volta do meio-dia, ela acordou mais disposta. Tomamos um banho rápido e comemos alguma coisa no restaurante do motel. O dono, um senhor de uns 60 anos, notou o nosso nervosismo. Vocês estão fugindo de alguma coisa? Perguntou ele de forma direta, típica do interior. Por que pergunta? Respondi, tentando disfarçar. Rapaz, 30 anos neste ramo. Você aprende a ler as pessoas. Vocês têm cara de quem está com problemas grandes. Helena e eu nos entreolhamos. Será que podíamos confiar nele? Além do mais,
Ele continuou. Passou uns caras de terno aqui de manhã cedo, perguntando sobre um caminhoneiro e uma mulher. Falei que não tinha visto nada. Meu sangue gelou. Eles haviam chegado até ali também. Seu Antônio, li o nome na placa do peito dele. O senhor pode nos ajudar? Depende do tipo de ajuda. Se for coisa de droga ou sequestro, não quero nem saber. Não é nada disso. É sobre corrupção, políticos roubando dinheiro público. O rosto do velho se iluminou. Rapaz, se é para ferrar político ladrão, podem contar comigo. Esses desgraçados sugam o sangue do povo há décadas. Seu Antônio nos contou que tinha uma picape velha no fundo do terreno, meio abandonada, mas que ainda funcionava. Podíamos usar para chegar a Brasília sem chamar atenção. E meu caminhão? Deixa ele aqui no galpão dos fundos. Ninguém vai encontrar. Quando essa história se resolver, você volta a buscar. Aceitamos a proposta. Transferimos nossas coisas para a picape e escondemos o Scania atrás do motel. Seu Antônio ainda nos emprestou 2 bonés e óculos escuros para disfarçar. Saímos de Goiânia por volta das 2 da tarde. A picape era velha, mas seu Antônio tinha razão. Não chamava atenção alguma. Helena ia no banco do passageiro com a bolsa no colo, sempre alerta. A viagem até Brasília deveria durar umas 3 horas, mas decidimos ir pelas estradas secundárias para evitar os pedágios, onde eles poderiam estar nos esperando. Foi uma decisão acertada, porque no meio do caminho, Helena avistou um dos carros pretos parado num posto da BR-060. Ali, Caio. É um dos carros que nos perseguiam. Passei pelo posto mantendo velocidade normal, como se fosse só mais um morador da região indo para a capital. No retrovisor, vi 2 homens de terno saindo do posto e olhando na nossa direção, mas não nos seguiram. Eram quase 6 da tarde quando chegamos ao centro de Brasília. O trânsito estava intenso, típico de fim de expediente. Helena ligou para Ricardo Mendes, o jornalista da Globo. Ricardo, somos nós, os amigos do Renato. Onde podemos nos encontrar? Mudança de planos, ele disse, parecendo preocupado. Não venham para a redação. Está tendo uma movimentação estranha aqui. Vamos nos encontrar no shopping Iguatemi, praça de alimentação, mesa próxima ao McDonald's. Estarei de camisa azul e vou estar lendo um jornal. O encontro estava marcado para as 7 horas. Chegamos ao shopping 15 minutos antes e ficamos observando o movimento. Havia muita gente, famílias jantando, jovens namorando, aposentados tomando café. Um ambiente normal. Ricardo chegou pontualmente. Era um homem de uns 40 anos, alto, cabelos grisalhos, com ar sério, mas confiável. Nos reconheceu imediatamente e acenou discretamente. Vocês são Caio e Helena? Perguntou se aproximando. Somos nós, confirmei. Vamos para um lugar mais reservado. Ele nos levou até um canto mais afastado da praça de alimentação e pediu para vermos o material. Helena mostrou o pendrive e alguns documentos que tinha na bolsa. Ricardo analisou tudo com atenção profissional. Suas sobrancelhas se ergueram várias vezes enquanto lia os nomes e valores envolvidos. Isso aqui é impressionante. 5 anos de um esquema milionário com provas consistentes. Mas vocês sabem o que estão enfrentando, né? Sabemos que é perigoso, Helena respondeu. Não é só perigoso, é potencialmente fatal. Alguns nomes que estão aqui têm poder para mandar matar sem pestanejar. Naquele momento, notei 2 homens de terno se aproximando da nossa mesa. Meu coração disparou. Ricardo, acho que temos companhia. Ele olhou discretamente e sua expressão mudou. Vamos sair agora, pela saída dos fundos. Levantamos tentando parecer naturais, mas os homens aceleraram o passo. Um deles falou algo no rádio que tinha no peito. Corremos pelos corredores do shopping, passando por lojas e empurrando pessoas. Helena segurava a bolsa com força enquanto Ricardo nos guiava por um caminho que conhecia bem. Por aqui! Ele gritou, apontando para uma escada de emergência. Subimos 2 lances de escada e saímos no estacionamento. Ricardo nos levou até seu carro, um Honda Civic prata.
Entrem rápido. Mal entramos no carro e ele já estava acelerando em direção à saída. Pelo retrovisor, vi os homens de terno chegando ao estacionamento e falando furiosamente nos rádios. Como eles descobriram onde estávamos? Helena perguntou, ofegante. Alguém deve ter vazado informação, Ricardo respondeu, dirigindo em alta velocidade pelas ruas de Brasília. Ou eles estão monitorando comunicações. E agora? Agora vamos para um lugar que eles nunca vão imaginar. Ricardo nos levou para a casa da ex-esposa dele, numa quadra residencial do Lago Sul. Ela era advogada e estava viajando a trabalho, então teríamos a casa só para nós. Aqui podemos trabalhar com calma, ele disse, ligando o computador. Vou analisar todo o material e preparar uma matéria completa. Passamos a noite toda organizando as provas. Ricardo era meticuloso, checava cada documento, cada gravação, cada foto. Helena explicava os códigos e ele ia montando o quebra-cabeças da corrupção. Isso aqui vai virar uma série de reportagens, ele disse impressionado. É material para derrubar governo. Por volta das 3 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido novamente. Alô? Caio, você está começando a me irritar. Era a mesma voz fria de antes. Pensei que fosse mais inteligente. O que você quer? O que sempre quis. A mulher e o dinheiro. Mas agora o preço subiu. Qual preço? Sua família. Senti meu mundo desabar. Do que você está falando? Sua esposa e seus filhos saíram da casa da sogra em Anápolis há 2 horas. Estão conosco agora. Você está mentindo. Gabriel tem uma cicatriz pequena no joelho direito de quando caiu da bicicleta. Sofia tem um dentinho da frente meio torto. Quer que eu continue? Minhas pernas ficaram bambas. Só alguém que estivesse realmente com eles saberia esses detalhes. Se vocês machucarem minha família... Isso depende de você, Caio. Tem até amanhã ao meio-dia para aparecer na BR-040, quilômetros 23, saída para Lusiânia. Sozinho, com a mulher e o dinheiro. E se eu não for? Sua esposa é muito bonita. Seria uma pena. A ligação foi encerrada. Eu estava em choque, as mãos tremendo. Helena e Ricardo perceberam que algo estava muito errado. Eles pegaram minha família. Consegui falar com a voz embargada. A situação havia mudado completamente. Não era mais sobre esposar corrupção ou fazer justiça. Era sobre salvar as pessoas que eu mais amava no mundo. Ricardo tentou me acalmar. Caio, pode ser blefe. Eles podem estar tentando te pressionar psicologicamente. Não é blefe, respondi, contando os detalhes que o homem havia mencionado. Eles realmente estão com eles. Helena se aproximou e segurou minha mão. Sinto muito, Caio. Isso é culpa minha. Se você quiser me entregar para salvar sua família... Não, interrompi com firmeza. Se eu te entregar, eles vão matar você e depois matar minha família mesmo assim. Gente assim não deixa testemunha viva. Ricardo concordou. Ele tem razão, Helena. Criminosos desse nível não fazem acordo. Eles eliminam todos os envolvidos. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um pensando numa solução. Foi quando Ricardo teve uma ideia. E se a gente inverter o jogo? Como assim? Ao invés de vocês irem ao encontro deles, a gente faz eles virem até nós, no nosso território, com nossas regras. Ele começou a explicar um plano audacioso. Íamos usar a imprensa como arma, transformar o sequestro da minha família numa notícia nacional. Quando o caso ganhasse repercussão, eles seriam obrigados a soltar minha esposa e filhos para não chamar mais atenção. Você está louco, Ricardo. Isso vai colocar minha família em mais perigo ainda. Ou vai salvá-la, Caio. Pensa bem. Eles pegaram sua família para ter poder sobre você. Se dermos visibilidade ao caso, esse poder se inverte. Helena apoiou a ideia. Ricardo tem razão. É um risco, mas pode funcionar. Passei o resto da madrugada pensando. Faltavam poucas horas para o prazo que eles haviam dado. Eu precisava tomar a decisão mais difícil da minha vida. Confiar num plano arriscado. Ou me entregar e torcer para que eles cumprissem a palavra. Quando o sol nasceu, minha decisão estava tomada. Íamos partir para o tudo ou nada. O amanhecer em Brasília trouxe uma clareza fria para nossa situação desesperadora.
Faltavam menos de 6 horas para o prazo que os sequestradores haviam dado, e cada minuto que passava aumentava minha angústia. Ricardo já estava no telefone desde as primeiras horas da manhã, acionando seus contatos na imprensa. Confirmado, ele disse, desligando o celular. Consegui espaço no Jornal Nacional de hoje à noite e no programa matinal da Globo News, mas precisamos agir rápido. Helena estava pálida, roendo as unhas nervosamente. A responsabilidade pelo sequestro da minha família pesava sobre ela como uma pedra no peito. Caio, ainda dá tempo de você me entregar, ela insistiu. Talvez eles liberem sua família se... Helena, já conversamos sobre isso. Interrompi com firmeza. Não vou te entregar para morrer, e não acredito que eles vão cumprir qualquer acordo. Ricardo nos mostrou o material que havia preparado durante a madrugada. Era impressionante. Uma apresentação completa do esquema de corrupção, com nomes, datas, valores e provas. Tudo organizado de forma que qualquer pessoa pudesse entender. A estratégia é simples, ele explicou. Vamos ao ar primeiro contando sobre o esquema de corrupção. Depois, no final da matéria, revelamos que os envolvidos sequestraram a família de uma testemunha para impedir a divulgação. Isso vai gerar uma pressão pública enorme. Meu celular tocou. Era Renato, meu primo de Goiânia. Caio, cara, que história é essa que o Ricardo me contou? Sequestraram a Márcia e as crianças? É verdade, Renato. A situação saiu completamente do controle. Rapaz, já liguei para todos os contatos que tenho na imprensa daqui. Todo mundo vai falar sobre isso hoje. Rádio, TV, internet. Não vai ter como eles abafarem. Agradeci meu primo e desliguei. Saber que tinha pessoas lutando por minha família me deu uma força extra para continuar. Por volta das 10 da manhã, começamos a gravar as entrevistas. Ricardo havia montado um estúdio improvisado na casa da ex-esposa dele. Helena foi a primeira a falar, contando em detalhes como funcionava o esquema da Transegura. Eram milhões de reais por mês, ela disse, olhando diretamente para a câmera. Dinheiro que deveria estar sendo usado em hospitais, escolas, estradas, mas ia parar no bolso de políticos corruptos. Depois foi minha vez. Contei como encontrei Helena na estrada, nossa fuga e agora o sequestro da minha família. Eles pegaram minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Falei com a voz embargada. Isso mostra o desespero deles para esconder a verdade. Mas eu não vou me calar. O povo brasileiro tem direito de saber quem está roubando o dinheiro dos impostos. Enquanto Ricardo editava o material, meu celular tocou novamente. Era o mesmo número de antes. Faltam 2 horas, Caio. Espero que não esteja pensando em fazer nenhuma besteira. Quero falar com minha esposa, exigi. Rápido, ouvi a voz da Márcia, trêmula e assustada. Caio? Caio, é você? Sou eu, meu amor. Vocês estão bem? Estamos, mas as crianças estão com medo. Caio, esses homens, eles disseram que... A ligação foi cortada abruptamente. Meu coração estava disparado, mas ao menos tive a confirmação de que minha família estava viva. Era ela? Helena perguntou. Era. Eles estão vivos, mas com medo. Ricardo terminou de editar e começou a enviar o material para as emissoras. Em pouco tempo, meu celular começou a tocar sem parar. Repórteres de todo o país queriam entrevistas exclusivas. A coisa está pegando fogo. Ricardo disse, sorrindo pela primeira vez em horas. Já tem gente compartilhando nas redes sociais. Ao meio-dia em ponto, horário do encontro marcado pelos sequestradores, eu estava no estúdio da Globo News, dando entrevista ao vivo. Foi uma sensação surreal falar para milhões de pessoas sobre a situação mais desesperadora da minha vida. Por que o senhor decidiu expor essa situação publicamente ao invés de fazer o que os criminosos exigiam? Perguntou a apresentadora. Porque sei que gente assim não cumpre acordo. Se eu entregasse as provas da corrupção, eles iam matar minha família do mesmo jeito. Agora, com toda essa exposição, eles não podem mais fazer isso sem chamar a atenção do país inteiro. Durante a entrevista, meu celular vibrou várias vezes com mensagens de texto do mesmo número dos sequestradores. Você cometeu um erro grave. Sua família vai pagar por isso. Você não sabe com quem está mexendo.
mas não liguei. Sabia que era guerra psicológica. No final da tarde, aconteceu algo que não esperávamos. O Ministério Público Federal anunciou que havia começado uma operação baseada nas denúncias que fizemos. Mandados de prisão foram expedidos contra vários envolvidos no esquema. Às 6 da tarde, meu celular tocou, mas dessa vez era um número diferente. Alô? Senhor Caio? Aqui é o delegado Souza, da Polícia Federal. Sua família está segura. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como assim? Localizamos o esconderijo onde estavam mantendo sua esposa e filhos. Prendemos 4 pessoas. Eles estão bem, só um pouco abalados. Minhas pernas ficaram bambas de alívio. Helena começou a chorar de alegria ao meu lado. Onde eles estão? No hospital de Anápolis, fazendo exames de rotina, mas posso garantir que estão bem fisicamente. Posso falar com eles? Claro, só um momento. Ouvi a voz da Márcia, agora mais calma. Caio, amor, estamos livres. Graças a Deus, eu amo vocês tanto. Também te amamos. Os policiais nos contaram que você expôs um esquema de corrupção. Estou orgulhosa de você. Conversei também com Gabriel e Sofia. Apesar do susto, as crianças estavam bem e ansiosas para me ver. Ricardo estava radiante. Funcionou, Caio. O plano funcionou perfeitamente. Helena se aproximou e me deu um abraço. Obrigada por não ter me entregado. Obrigada por ter lutado pela justiça mesmo com sua família em risco. Naquela noite, o Jornal Nacional abriu com nossa história. O esquema de corrupção virou notícia nacional e várias prisões foram feitas. O país inteiro estava falando sobre o caso, mas eu só queria uma coisa: voltar para casa e abraçar minha família. A viagem de Brasília até Anápolis nunca pareceu tão longa. Ricardo insistiu em nos acompanhar, dirigindo seu Honda Civic, enquanto eu tentava controlar a ansiedade no banco do passageiro. Helena ia no banco de trás, quieta, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas. O hospital ficava na região central da cidade. Quando chegamos, havia vários carros da Polícia Federal estacionados na entrada. O delegado Souza nos aguardava no saguão, um homem de meia idade com expressão séria, mas gentil. Senhor Caio, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ele disse estendendo a mão. Sua coragem ajudou a desmantelar um dos maiores esquemas de corrupção que já investigamos. Delegado, eu só quero ver minha família. Claro, entendo perfeitamente. Eles estão no 3º andar, ala pediátrica. Os médicos fizeram todos os exames, estão perfeitos fisicamente. Psicologicamente, vão precisar de alguns dias para se recuperar do trauma, mas nada que não possa ser superado. Subimos no elevador em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Quando as portas se abriram no 3º andar, vi Márcia sentada num banco do corredor. Ela se levantou imediatamente e correu em minha direção. O abraço que nos demos durou vários minutos. Eu sentia o cheiro do cabelo dela, o calor do seu corpo, a vida pulsando nela. Estava realmente ali. Estava realmente segura. Pensei que nunca mais ia te ver. Ela sussurrou no meu ouvido. Está tudo bem agora, meu amor. Está tudo bem. Gabriel e Sofia apareceram correndo pelo corredor. Meus filhos se jogaram nos meus braços e eu os levantei do chão, girando com eles como costumava fazer quando eram menores. Papai! Sofia gritou. Os homens maus foram embora? Foram, princesa. E nunca mais vão voltar. Gabriel, sempre o mais sério, me olhou com seus olhos de menino crescido. Pai, você é um herói. Os policiais contaram que você salvou muito dinheiro que os ladrões tinham roubado. Ri e baguncei o cabelo dele. Não sou herói, filho. Só fiz o que era certo. Márcia conheceu Helena e agradeceu por eu não ter a abandonado na estrada. Se meu marido tivesse passado direto por você, nada disso teria acontecido, ela disse. Mas também muitos criminosos continuariam livres roubando o povo. Helena, emocionada, respondeu. Sua família é uma bênção, Márcia. Caio arriscou tudo por elas, mas também pela justiça. O delegado Souza nos explicou como conseguiram localizar minha família.
Assim que a história foi ao ar, recebemos dezenas de ligações com denúncias. Uma pessoa viu movimentação estranha numa chácara abandonada aqui perto. Quando chegamos lá, encontramos sua família e 4 criminosos. E os mandantes já foram presos também. O esquema era maior do que imaginávamos. Além da Transegura, descobrimos conexões com mais 3 empresas fantasmas. Estimamos que mais de 50 milhões de reais foram desviados nos últimos 2 anos. Ricardo estava documentando tudo para uma matéria de follow-up. A história da Transegura se tornaria uma série de reportagens investigativas que renderia prêmios de jornalismo para ele. Caio, posso fazer uma última pergunta? Ele pediu, com a câmera ligada. Claro. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Olhei para minha família reunida, para Helena, que havia arriscado a vida para expor a corrupção, para o delegado que representava as instituições funcionando corretamente. Sem dúvida alguma. Meu pai sempre dizia que a estrada ensina sobre a vida. Nestes últimos dias, aprendi que às vezes a gente precisa tomar o caminho mais difícil para chegar no lugar certo. Saímos do hospital já no final da tarde. O delegado disse que ainda precisariam de nossos depoimentos nos próximos dias, mas que podíamos voltar para casa. Helena decidiu ficar em Anápolis por enquanto, na casa de uma prima, até a situação se normalizar completamente. Na despedida, ela me deu um abraço. Obrigada por tudo, Caio. Você salvou minha vida e ainda me deu a chance de fazer a coisa certa. Helena, você é uma mulher corajosa. Foi um privilégio conhecê-la. Ricardo nos acompanhou até Goiânia. Durante o caminho, contei para Márcia e as crianças todos os detalhes da aventura. Eles ouviam impressionados, fazendo perguntas, querendo entender como tudo aconteceu. Pai, você teve medo? Gabriel perguntou. Muito medo, filho. Principalmente quando soube que vocês estavam em perigo. Mas mesmo com medo, você continuou lutando? Sofia quis saber. Às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis mesmo com medo, princesa. O importante é fazer o que é certo. Chegamos em casa por volta das 9 da noite. Nossa casa simples, nosso quintal pequeno, nossa vida comum. Tudo parecia mais bonito depois do que havíamos passado. Os vizinhos se reuniram na nossa porta. Dona Conceição trouxe um bolo. Seu João apareceu com uma cerveja gelada. As crianças da rua queriam ouvir a história do pai do Gabriel que apareceu na TV. Caio, você virou famoso, brincou Dona Conceição. O Brasil inteiro está falando de você. Era verdade. Meu celular não parava de tocar com jornalistas querendo entrevistas, produtores de TV, oferecendo participações em programas, até uma editora interessada em publicar um livro sobre a história. Mas naquela noite, eu só queria estar com minha família. Fizemos pipoca, assistimos a um filme e conversamos até tarde. As crianças dormiram na nossa cama, espremidas entre eu e Márcia, como faziam quando eram bem pequenas e tinham pesadelos. Antes de dormir, Márcia me disse: Caio, estou orgulhosa de você. Não foi fácil ser esposa de caminhoneiro todos esses anos, mas hoje entendi que me casei com um homem de caráter. Amor, eu faria tudo de novo por vocês. Vocês são minha vida. Eu sei. E por isso te amo tanto. Adormeci pensando no que meu pai costumava dizer. Filho, a estrada vai te levar para muitos lugares, mas o mais importante é sempre saber o caminho de volta para casa. Naquela noite, finalmente, eu estava em casa. Nos dias seguintes, nossa vida virou de cabeça para baixo. A história da Transegura repercutiu nacionalmente e nosso telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, produtores de TV, curiosos, todo mundo queria falar comigo. Meu patrão na transportadora ligou logo cedo na quinta-feira. Caio, cara, que história é essa? O Brasil inteiro está falando de você. Desculpa, Ronaldo, sei que perdi dias de trabalho, mas... Rapaz, você está maluco? Perdeu trabalho nada.
Você trouxe uma propaganda para nossa empresa que não tem preço. Estou com propostas de carga aparecendo o dia todo. Pessoal quer contratar o caminhoneiro herói. Era surreal. Em menos de uma semana, eu havia saído do anonimato para me tornar uma figura pública. Márcia ria vendo minha cara de espanto com toda a atenção. No Ministério Público Federal, prestamos depoimentos detalhados sobre tudo o que havia acontecido. O promotor responsável pelo caso, Dr. Henrique Castelo, nos explicou o andamento das investigações. Com base nas provas que vocês trouxeram, já identificamos 23 envolvidos no esquema. Entre eles, 3 deputados federais, 2 prefeitos, 5 empresários e vários funcionários públicos de escalão médio. Helena estava presente no depoimento. Ela havia se tornado peça fundamental da investigação, ajudando a decifrar códigos e explicar o funcionamento interno da Transsegura. O que vai acontecer comigo? Ela perguntou ao promotor. Você será incluída no programa de proteção às testemunhas. Vai receber uma nova identidade e apoio para recomeçar a vida em outro estado. Também está sendo negociada uma recompensa pelos serviços prestados à justiça. Era merecido. Helena havia arriscado tudo para expor a verdade. Na sexta-feira, recebemos uma visita inesperada. Era o seu Antônio, do motel onde escondemos meu Scania. Caio, rapaz, vim te trazer seu caminhão de volta, ele disse todo sorridente. E também vim te fazer uma proposta. Que proposta, seu Antônio? Que tal você parar de trabalhar para os outros e montar sua própria transportadora? Tem uns investidores aqui de Goiás interessados em bancar o negócio. Era tentador, mas eu precisava de tempo para pensar. Minha vida havia mudado muito rápido e eu queria garantir que as próximas decisões fossem bem pensadas. No final de semana, decidimos fazer uma viagem em família para descansar. Fomos para uma fazenda na região de Pirenópolis, onde um amigo caminhoneiro tinha uma pequena pousada. Era importante sair da cidade e ter um tempo só nosso. Foi lá que conversei seriamente com Márcia sobre nosso futuro. Amor, com toda essa exposição, nossa vida não vai ser mais a mesma. Talvez seja a hora de pensar em mudanças. Que tipo de mudanças? Não sei ainda. Talvez montar um negócio próprio, talvez aceitar uma das propostas que recebi para dar palestras sobre ética e coragem. O que você acha? Márcia pensou um pouco antes de responder. Caio, eu me casei com um caminhoneiro honesto e trabalhador. Não me importa se você fica famoso ou rico, só quero que continue sendo essa pessoa íntegra que eu conheço. Vou continuar sendo, pode ter certeza. Na segunda-feira seguinte, voltamos para casa e encontramos uma surpresa na nossa porta. Era o Gabriel correndo para nos contar. Pai, veio um homem aqui e deixou um envelope para você. Abri o envelope com curiosidade. Era uma carta oficial do governo federal me convidando para receber uma condecoração por serviços prestados ao país. A cerimônia seria em Brasília, na presença do presidente da República. Caramba, Caio! Márcia disse impressionada. Você vai conhecer o presidente? Não acredito nisso. As crianças ficaram eufóricas. Gabriel já estava contando para os amigos da escola que o pai ia no Palácio do Planalto. Naquela noite, liguei para meu pai em Goiânia para contar as novidades. Ele estava com 68 anos, aposentado há 5, mas ainda lúcido e acompanhando tudo pela televisão. Filho, desde pequenininho, você sempre teve esse coração generoso. Lembra quando dividiu sua merenda com um coleguinha que não tinha o que comer? Lembro, pai. Pois é, você só fez o que sempre fez, ajudar quem precisa. A diferença é que dessa vez o Brasil inteiro ficou sabendo. Meu pai tinha razão, eu não havia mudado. Apenas as circunstâncias haviam colocado minha natureza à prova numa situação extraordinária. No meio da semana, Helena me ligou. Ela estava bem, morando temporariamente numa cidade do interior de Minas Gerais sob proteção policial. Caio, queria te contar uma novidade. O Ministério Público me ofereceu trabalho como consultora em investigações de corrupção.
Vou ajudar a desmantelar outros esquemas parecidos com o da Transegura. Que notícia boa, Helena! Você vai poder continuar lutando pela justiça. Exato. E tudo isso só foi possível porque você parou para me ajudar naquela estrada. Obrigada mais uma vez. Depois de desligar, fiquei pensando em como a vida é cheia de coincidências. Ou seria destino? Se eu tivesse passado direto por Helena naquela tarde quente, dezenas de criminosos continuariam livres, milhões de reais continuariam sendo roubados do povo e uma mulher corajosa teria morrido sozinha numa estrada deserta. Às vezes, as escolhas que fazemos numa fração de segundo podem mudar não apenas nossa vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Na quinta-feira, recebi um telefonema que me emocionou profundamente. Era de um morador de uma pequena cidade do interior da Bahia. Seu Caio, meu nome é José, sou pedreiro. Queria te agradecer. Agradecer por quê, José? Um dos prefeitos que foi preso por causa da sua denúncia era daqui, da nossa cidade. Há anos ele desviava dinheiro da saúde e educação. Agora, finalmente, vamos ter um hospital que funciona e escolas decentes para nossas crianças. Conversei com José por quase uma hora. Ele me contou sobre os anos de sofrimento da população, sobre crianças que morreram por falta de atendimento médico adequado, sobre jovens que não tinham perspectiva de futuro por falta de educação de qualidade. Quando desliguei o telefone, entendi completamente o tamanho daquilo que tínhamos feito. Não era só sobre expor criminosos ou recuperar dinheiro roubado. Era sobre devolver esperança para pessoas como José e sua comunidade. Naquela noite, antes de dormir, agradeci a Deus por ter me colocado naquela estrada no momento certo e por ter me dado força para fazer as escolhas certas, mesmo quando parecia impossível. A cerimônia de condecoração em Brasília estava marcada para a terça-feira seguinte. Seria a primeira vez que eu colocaria os pés no Palácio do Planalto. E a ansiedade era tanta que mal consegui dormir na noite anterior. Márcia comprou um terno novo para mim, o primeiro que eu usaria na vida. As crianças estavam radiantes com a possibilidade de conhecer o presidente da República. Gabriel havia pesquisado tudo sobre o palácio na internet e não parava de fazer perguntas. Pai, é verdade que tem 400 pessoas trabalhando lá? Não sei, filho. Vamos descobrir juntos. Na segunda-feira, viajamos para Brasília. Ricardo nos recebeu no aeroporto e nos acompanhou até o hotel. Ele estava produzindo uma matéria especial sobre os desdobramentos do caso Transegura. Caio, você faz ideia da repercussão que isso teve? Ele me perguntou enquanto jantávamos. Imagino que foi grande. Grande é pouco. Sua história virou case de estudo em universidades, tema de redação no Enem, inspiração para campanhas contra a corrupção. Você se tornou um símbolo. Era difícil acreditar. Há 3 semanas eu era apenas mais um caminhoneiro anônimo. Agora estava hospedado num hotel 5 estrelas em Brasília, prestes a ser condecorado pelo presidente. Na manhã da cerimônia, acordei cedo e fui ao banheiro do hotel. Olhei meu reflexo no espelho e vi o mesmo rosto de sempre. Um pouco mais cansado, talvez, mas ainda o mesmo Caio Ferreira, de 37 anos, que dirigia caminhão pelas estradas do Brasil. A diferença estava nos olhos. Havia algo novo ali, uma confiança que não existia antes. A certeza de que tinha feito a coisa certa, mesmo quando tudo parecia perdido. Chegamos ao Palácio do Planalto às 10 da manhã. A segurança era rigorosa, mas fomos tratados com toda a cortesia. Um assessor presidencial nos acompanhou numa visita pelos principais salões do prédio. Este é o Salão Nobre, onde acontecem as principais solenidades. Ele explicou, enquanto as crianças olhavam tudo boquiabertas. Sofia sussurrou no meu ouvido. Papai, você virou importante mesmo. Ri e a beijei na testa. Não, princesa. Eu só fiz o que era certo. Qualquer pessoa faria o mesmo. Às 11 horas, fomos conduzidos ao gabinete presidencial. O presidente nos recebeu com um sorriso caloroso e um aperto de mão firme.
Senhor Caio Ferreira, é uma honra conhecê-lo pessoalmente, ele disse. Sua coragem e integridade são exemplos para todos os brasileiros. Presidente, a honra é toda minha. Nunca imaginei que estaria aqui um dia. Ele conversou com Márcia e as crianças, fazendo perguntas sobre nossa vida, nossa família. Era uma pessoa simples, apesar da posição que ocupava. Gabriel, Sofia, vocês sabem que tem um pai herói? Ele perguntou às crianças. Sabemos, Sofia respondeu com entusiasmo. Ele salvou muito dinheiro dos ladrões. O presidente riu. É verdade. E com isso, esse dinheiro vai poder ser usado para construir escolas, hospitais, melhorar a vida de muitas pessoas. A cerimônia de condecoração foi realizada no Salão Nobre, com a presença de autoridades, jornalistas e convidados especiais. Helena estava lá, protegida por seguranças, mas sorrindo. Ricardo documentava tudo com sua equipe. Quando meu nome foi chamado, caminhei até o púlpito, onde o presidente me aguardava com a medalha. Pelo ato de coragem civil e pelos relevantes serviços prestados à nação brasileira no combate à corrupção, confiro ao senhor Caio Ferreira a Ordem do Mérito Nacional. Ele proclamou, colocando a medalha no meu peito. O salão explodiu em aplausos. Olhei para minha família na primeira fileira, todos chorando de emoção. Era um momento que ficaria para sempre gravado em nossas memórias. Depois da cerimônia, o presidente me chamou para uma conversa particular. Caio, gostaria de lhe fazer uma proposta. Que tal trabalhar conosco no Programa Nacional de Combate à Corrupção? Precisamos de pessoas íntegras como você para ajudar a fiscalizar e denunciar irregularidades. Era uma oferta tentadora, mas eu já sabia qual seria minha resposta. Presidente, agradeço a confiança, mas meu lugar é na estrada. É lá que aprendi a ser quem sou. É lá que posso continuar ajudando as pessoas de verdade. Ele sorriu e balançou a cabeça positivamente. Entendo perfeitamente. Mas saiba que as portas estarão sempre abertas para você. No final da tarde, voltamos para Goiânia. Durante o voo, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Era como se tivesse vivido várias vidas numa só. Naquela noite, jantamos na casa dos meus pais. Minha mãe havia preparado minha comida favorita, frango com quiabo e arroz com pequi. Era reconfortante estar ali, numa mesa simples, com as pessoas que mais amava. Filho, meu pai disse, enquanto brindávamos com refrigerante, você fez nossa família orgulhosa. Mas o que me deixa mais feliz é saber que você continua sendo o mesmo homem de coração puro que sempre foi. Obrigado, pai. Tudo que aprendi sobre caráter, aprendi com o Senhor. Na semana seguinte, voltei ao trabalho. Peguei uma carga de eletrônicos em São Paulo com destino a Recife. Era bom estar de volta ao meu Scania, a estrada, a rotina que eu conhecia tão bem. Mas as coisas haviam mudado. Em cada posto onde parava, alguém me reconhecia e queria conversar. Caminhoneiros vinham cumprimentar, frentistas pediam selfies, balconistas contavam como minha história havia inspirado suas próprias atitudes. Seu Caio, disse um jovem frentista em Feira de Santana, o senhor me deu coragem para denunciar meu ex-chefe que estava roubando combustível. Agora ele foi preso e o posto voltou a funcionar direito. Histórias como essa se repetiam a cada parada. Eu estava descobrindo que minha atitude havia criado um efeito dominó de coragem pelo país. Pessoas comuns estavam encontrando força para denunciar corrupções pequenas e grandes em suas comunidades. No meio da viagem, parei num restaurante de beira de estrada para almoçar. Era um lugar simples, frequentado por caminhoneiros e viajantes. A dona, uma senhora de uns 50 anos, me reconheceu imediatamente. Você é o Caio da TV, ela exclamou. Rapaz, que orgulho te conhecer. Conversei com ela enquanto comia. Descobri que se chamava Dona Maria e tinha esse restaurante há 15 anos. Me contou que sempre sonhou em expandir o negócio, mas nunca conseguiu crédito nos bancos. Sabe por quê?
porque o gerente do banco sempre pedia propina para liberar os empréstimos. Como eu nunca paguei, nunca consegui nada. E agora? Agora esse gerente foi transferido. O novo gerente aprovou meu empréstimo na semana passada. Vou construir mais 10 quartos para os caminhoneiros descansarem. Era incrível como a onda de mudanças estava chegando até os cantos mais distantes do país. A prisão dos corruptos estava permitindo que pessoas honestas como Dona Maria finalmente tivessem oportunidades. Quando terminei a entrega em Recife, decidi fazer uma parada especial. Peguei a BR-101 em direção a Salvador e depois a BA-020, a mesma estrada onde tudo havia começado. Parei exatamente no local onde encontrei Helena. Era uma tarde quente, parecida com aquela que mudou minha vida. Desci do caminhão e fiquei ali por alguns minutos, olhando a estrada vazia. Pensava em como uma única decisão, parar para ajudar uma pessoa em perigo, havia alterado o curso de tantas vidas. A minha, da Helena, da minha família, dos milhares de brasileiros beneficiados pela exposição do esquema de corrupção. Meu pai estava certo quando dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, nos momentos certos. Às vezes somos nós essas pessoas certas para alguém. Voltei ao caminhão e peguei meu celular. Liguei para Helena, que estava bem adaptada à nova vida. Caio, que bom ouvir sua voz. Como você está? Bem, Helena, estou aqui no lugar onde nos conhecemos. Sério? O que você está fazendo aí? Refletindo sobre tudo o que aconteceu. Sabe, às vezes penso que se eu tivesse passado direto por você naquele dia, mas você não passou. Ela me interrompeu. Você parou porque tem um coração bom, e por isso tantas coisas boas aconteceram. Ela tinha razão. Não adiantava pensar no "e se". O importante era ter feito as escolhas certas quando elas se apresentaram. Voltei para casa no final da semana com o coração em paz. Havia encontrado meu lugar no mundo novamente, nas estradas do Brasil, ajudando pessoas, transportando cargas, vivendo uma vida simples, mas significativa. Na noite de sábado, enquanto jantávamos em família, Gabriel me fez uma pergunta que me marcou. Pai, você se arrepende de ter parado para ajudar a Helena? Olhei para minha esposa, para meus filhos, para nossa casa simples, mas cheia de amor. Pensei em todas as pessoas que foram beneficiadas pela exposição da corrupção, em todas as oportunidades que se abriram para gente honesta como Dona Maria. Nunca, filho. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Por quê? Porque aprendi que fazer o certo vale qualquer sacrifício. E porque descobri que um homem comum pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, desde que tenha coragem para agir. Naquela noite, antes de dormir, agradeci mais uma vez por ter tido a oportunidade de viver essa aventura. Sabia que carregaria essas lições para o resto da vida e que continuaria parando para ajudar sempre que alguém precisasse. Afinal, essa é a lei da estrada. Caminhoneiro sempre ajuda caminhoneiro. E eu havia aprendido que todos nós, de alguma forma, estamos na mesma estrada. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde que mudou minha vida. O Brasil havia mudado também. O escândalo da Transegura gerou uma onda de investigações que se espalhou por todo o país. Dezenas de políticos corruptos foram presos, milhões de reais foram recuperados e, o mais importante, as pessoas comuns encontraram coragem para denunciar irregularidades em suas próprias comunidades. Era uma manhã de setembro quando recebi um telefonema que me encheu de orgulho. Era do Dr. Henrique Castelo, o promotor responsável pelo caso. Caio, tenho uma notícia boa para você. O último réu do esquema Transegura foi condenado ontem. 23 anos de prisão. E o dinheiro recuperado? Quase tudo foi devolvido aos cofres públicos. Já está sendo usado em obras de infraestrutura, hospitais e escolas nas regiões mais carentes. Desliguei o telefone pensando em como uma pequena atitude pode gerar ondas gigantescas de mudança.
Naquele dia, decidi fazer algo que estava planejando há meses. Liguei para Renato, meu primo jornalista. Renato, lembra da ideia de escrever um livro sobre nossa história? Claro, você decidiu topar? Decidi, mas com uma condição. Todo o dinheiro dos direitos autorais vai ser doado para organizações que combatem a corrupção. Cara, você não para de me surpreender. Começamos a trabalhar no livro naquela mesma semana. Era importante documentar a história não apenas como uma aventura pessoal, mas como um exemplo de que pessoas comuns podem fazer a diferença quando decidem agir com coragem e integridade. Durante a escrita, recebi centenas de cartas de pessoas de todo o Brasil contando como minha história havia inspirado suas próprias atitudes. Um funcionário público de Maceió denunciou superfaturamento na compra de medicamentos. Uma professora de Manaus expôs desvios na merenda escolar. Um comerciante de Curitiba se recusou a pagar propina para conseguir alvarás. Cada carta me emocionava e me fazia entender o verdadeiro tamanho da responsabilidade que eu carregava. Não era mais apenas sobre minha história, era sobre inspirar uma geração de brasileiros a não aceitar a corrupção como algo normal. Em outubro, fui convidado para dar uma palestra numa universidade em São Paulo. Era a primeira vez que eu falaria para um auditório com mais de 1000 pessoas. O nervosismo era grande, mas a mensagem estava clara na minha cabeça. Pessoal, comecei, olhando para aquela multidão de jovens, vocês acham que eu sou herói? Alguns gritaram que sim, outros ficaram em silêncio. Eu não sou herói, galera. Sou apenas um caminhoneiro que teve a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Qualquer um de vocês faria a mesma coisa se tivesse coragem. Falei sobre coragem não ser a ausência do medo, mas a decisão de fazer o certo apesar do medo. Contei sobre a importância de não passar direto quando vemos alguém precisando de ajuda, seja numa estrada deserta ou numa situação de injustiça social. A mudança não vem de cima para baixo, concluí. Ela vem do coração de cada brasileiro honesto que decide não aceitar a corrupção como destino. Vocês são o futuro deste país. Façam valer a pena. O auditório explodiu em aplausos. Depois da palestra, dezenas de estudantes vieram conversar comigo. Muitos contaram seus próprios projetos de combate à corrupção, suas iniciativas de transparência pública, suas ideias para um Brasil melhor. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio de esperança. A semente estava plantada numa nova geração e eu sabia que germinaria. Em novembro, Helena me ligou com uma notícia que me deixou muito feliz. Caio, aceitei um cargo no Ministério Público Federal. Vou coordenar um programa nacional de proteção a denunciantes de corrupção. Helena, que notícia maravilhosa! Você vai poder ajudar outras pessoas que tenham coragem de denunciar. Exato. E quero te fazer um convite. Que tal ser nosso consultor? Você entende como ninguém o que passam as pessoas que decidem enfrentar os poderosos. Era uma proposta interessante, mas eu já havia tomado minha decisão sobre como queria contribuir para o país. Helena, vou continuar na estrada, mas prometo que sempre que vocês precisarem de ajuda, estarei disponível. Entendo. A estrada é mesmo seu lugar. No início de dezembro, aconteceu algo que me tocou profundamente. Estava parado num posto em Minas Gerais quando um jovem de uns 20 anos se aproximou do meu caminhão. Seu Caio, sou eu, rapaz. Meu nome é Rafael. Queria te agradecer. Agradecer por quê? Meu pai era funcionário de uma prefeitura do interior. Há anos, ele sabia de um esquema de corrupção, mas tinha medo de denunciar. Depois que viu sua história na TV, ele teve coragem de falar. O prefeito foi preso e agora meu pai é o novo secretário de obras da cidade. Conversei com Rafael por quase 1 hora. Ele me contou que o pai estava reformando escolas, construindo postos de saúde, fazendo todo o trabalho que deveria ter sido feito há anos. Seu Caio, quantas famílias foram beneficiadas por causa da coragem do seu pai? Perguntei. Milhares, seu Caio. Nossa cidade toda mudou. Quando ele foi embora, fiquei pensando na conversa.
Não era mais sobre minha coragem. Era sobre como a coragem pode ser contagiosa, se espalhando de pessoa para pessoa, de família para família, de cidade para cidade. No Natal daquele ano, reunimos toda a família na nossa casa. Meus pais, meus irmãos, cunhados, sobrinhos, todos queriam ouvir novamente a história de como tudo aconteceu. As crianças pediam para eu contar sobre a perseguição na estrada. Os adultos queriam saber sobre o encontro com o presidente. Mas o momento mais especial foi quando Sofia, minha filha de 8 anos, veio conversar comigo no quintal enquanto eu fazia churrasco. Pai, quando eu crescer, quero ser igual a você. Como assim, princesa? Quero ajudar as pessoas que estão precisando. Filha, você pode ajudar as pessoas de muitas maneiras. Pode ser médica, professora, advogada. Eu sei, pai, mas quero ter coragem igual à sua, para nunca passar direto quando alguém precisar de ajuda. Naquele momento entendi que a maior lição de toda essa história estava sendo aprendida por quem mais importava: meus filhos. Eles estavam crescendo, sabendo que fazer o certo vale qualquer sacrifício. À meia-noite de 31 de dezembro, enquanto abraçava minha família e via os fogos de artifício iluminando o céu de Goiânia, fiz meu pedido para o novo ano: que eu continue sendo um instrumento de ajuda na vida das pessoas, que minha história inspire outros a ter coragem, e que o Brasil se torne um país onde a honestidade seja recompensada e a corrupção seja combatida por todos. No primeiro dia do ano novo, voltei à estrada. Tinha uma carga de medicamentos para entregar em Fortaleza, remédios que iriam salvar vidas, comprados com recursos públicos que agora chegavam ao destino correto. Enquanto dirigia pela BR-060, com o sol nascendo no horizonte, pensei em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde na BA-020. Uma mulher desesperada, uma bolsa cheia de dinheiro sujo, uma decisão difícil que mudou tudo. Meu pai estava certo quando dizia que a estrada ensina sobre a vida. Eu havia aprendido que não importa o tamanho dos obstáculos, sempre existe um caminho para quem tem coragem de procurar. Aprendi que a honestidade pode parecer um caminho mais difícil, mas é o único que leva à paz de espírito. E, principalmente, aprendi que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo. Uma atitude por vez, uma pessoa por vez, uma decisão correta por vez. Acelerei meu Scania pela estrada que se estendia à frente, sabendo que a cada quilômetro rodado estava levando não apenas uma carga de medicamentos, mas também uma mensagem de esperança. Que o Brasil pode ser um país melhor quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias. A estrada continuava e eu continuava nela, pronto para parar sempre que alguém precisasse de ajuda. Porque essa é a lei da vida. Quando você ajuda alguém, você ajuda a si mesmo. Quando você faz o bem retorna multiplicado. E enquanto houver estradas para percorrer e pessoas para ajudar, eu estarei lá, levando minha carga de esperança pelos caminhos do Brasil. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.